mistérios da humanidade. Akenaton era Moisés? No êxodo do povo judeu do Egito, na fuga, indo para a Terra Prometida, eram 2,5 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Levaram o que tinham de comida, que era pouco, porque eram escravos e ganhavam uma ração para durar um dia, 2 no máximo. Água em cisterna, seus poucos animais, entre 2,5 milhões de pessoas tinham 600 mil soldados que levaram seus camelos e foram rumo à Terra Prometida, sem alimento em estoque, sem água em abundância. E nós temos que pensar numa coisa. 40 anos de fuga pelo deserto. Deus estava punindo o povo judeu por aceitar a escravidão no Egito, porque 40 anos Deus não quer que esses judeus entrem na Terra Prometida, por terem se submetido à escravidão. Mas a sua descendência, sim, porque a média de idade de cada judeu no Êxodo era 35 anos, com mais 40, 75, poucos viviam acima dessa idade, ainda mais escravos, que tinham uma vida muito penosa. Como faltava alimento, Moisés pedia aos céus que aplacasse a fome deste povo e Deus mandava o maná no orvalho de manhã, o orvalho que caía na terra, ficavam umas bolinhas assim de uma resina doce que o povo se alimentava disso. Começou a faltar água para os animais e para o povo. Moisés se ajoelha e pede a Deus que envie água para que o povo possa beber. E Deus responde e diz: vai na pedra, na rocha, e pede para que ela dê água. Mas peça, não bata com o cajado. Moisés vai na rocha e bate com o cajado e imediatamente jorra a água das pedras para aplacar a sede desse povo. Então eles foram caminhando em busca da Terra Prometida, brigas durante esse trajeto, o povo perdendo a fé em Deus, brigando entre si, adorando outros ídolos, até que Moisés sobe no Monte Sinai e pede a orientação para Deus, que lhe dá os 10 mandamentos. Ao receber as tábuas da lei, Moisés se transfigurou pela presença de Deus. Não era mais o Moisés, era outra pessoa. Moisés, como tinha desobedecido Deus para arrumar água para o seu povo, Deus pediu que ele falasse com as rochas e não batesse com o cajado. Deus avisou que Moisés não entraria na Terra Prometida. E não entrou. Depois dessa longa caminhada, com muita gente morrendo
de fome, de sede e por doenças, Moisés avista os montes, as colinas da terra prometida e avisa: é lá que fica a terra prometida por Deus. Ele se afasta do grupo e some da Bíblia. Não se fala mais em Moisés na Bíblia. Tempos depois, no Egito, aparece um faraó, Akenaton, que provoca uma revolução no povo, entre os sacerdotes e o seu exército, dizendo que existe um só Deus que está no céu. Bom, mexeu com a economia do Egito, porque os sacerdotes ganhavam dinheiro nas oferendas, nos seus templos. Os soldados, quando invadiam outras terras, com saques, com tudo, também viviam disso. E agora aparece um faraó dizendo que só existe um Deus. O povo revoltado, os sacerdotes e o exército obriga Akenaton a fugir do Egito com o seu povo. Que povo é esse? Eram egípcios ou tinham alguns judeus que ficaram junto com Moisés? E Akenaton parte para a Etiópia. Era um local de leite e mel, com pântanos, com rios, com florestas. E lá passa a viver com o seu povo. Arqueólogos fizeram algumas escavações e monumentos numa pirâmide, a divisa do Egito, ali perto da Etiópia, e encontraram uma figura de Akenaton com os 10 mandamentos na mão, com as tábuas da lei, escrito em egípcio. Esta é a palavra de Deus. Os egípcios não usavam tábuas, nem de argila, nem de madeira para escrever. Eles usavam os papiros. Nós temos que pensar nisso, porque no Egito, quando eles pedem para que Akenaton saia do país, eles quebraram monumentos a Akenaton, figuras que estavam nas paredes dos templos, eles danificaram a face das figuras, quiseram apagar o nome de Akenaton da história do Egito. E agora existe muita coisa aparecendo sobre Akenaton, com as tábuas da lei. E eu pergunto para vocês, Akenaton era Moisés? Vamos pensar nisso. Até o próximo programa.